a gente vai trazer os números da mais recente pesquisa, da mais nova pesquisa IPEC TV Globo, depois da definição do segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. Nós temos esses números agora. Lula aparece com 51%, Bolsonaro tem 43%. Brancos e nulos, 4%, não sabem, não responderam, 2%. Eu só queria perguntar se esses números são válidos ou no geral. Totais. São números totais, então. Então, só para repetir, Lula com 51%, Bolsonaro com 43%. É bom destacar o seguinte, gente, e a gente vai ter esse cuidado agora para lembrar você que pesquisas eleitorais mostram uma tendência e não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Não é uma ciência exata e as amostragens são sempre limitadas. A CNN Brasil divulga dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor. Essa pesquisa TV Globo IPEC foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 3 e 5 de outubro, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Jogar esses dados aqui, Caio, começo com você. Lula 51%, Bolsonaro 43%. Não houve muito avanço em relação à última pesquisa do próprio IPEC, né? Isso e até em relação também à eleição. Também quero ter muito cuidado para analisar. É que é difícil comparar, pesquisa. Porque isso é intenção de voto. Sim. E a eleição é votos válidos, é urna. Essa conta daria 54-46. Sim. Por isso que eu perguntei em relação à última pesquisa IPEC. Sim, dá 54-46. Se você fizer, né? Porque a gente está falando de 51 mais 43, 94. Se fizer a proporção, vai dar 54-46. Do resultado do primeiro turno, o Lula teve 48, iria para 54. Pelo primeiro turno, se você somar as votações de Lula e Bolsonaro, 57, 51, conta meio arredondada, dá 108 milhões. Esses 57 representam quase 53% dos 108 milhões. No voto válido agora está na tarja. É isso. Lula com 54%, Bolsonaro 46%. Esse aqui é o mais acertado. Geralmente, Márcio, é até uma questão aí polêmica para falar agora, mas geralmente, historicamente, o Yuri me corrige se eu estiver errada, os institutos de pesquisa têm uma margem de erro menor no segundo turno, porque eles ponderam a amostra pelo resultado do primeiro turno. Então, quando eles escolhem ali eleitores, eles ponderam, vamos entrevistar X eleitores de Lula, que votaram em Lula no primeiro turno, X eleitores de Bolsonaro, X eleitores de Simone, de Ciro, para ver onde virou o voto, quem se absteve, fez o quê. Então, até pelas regiões também, né? Exato. Então, isso reduz a margem de erro deles. Isso é um histórico, né, Yuri? É o que costuma acontecer. Você tem um elemento mais concreto, digamos assim, mais exato, para você fazer a amostragem. Né, no tempo. Que é para fazer a amostragem, que é isso, é como o eleitorado se comportou no primeiro turno. Agora, Caio, isso muda alguma coisa nas estratégias? Claro, é uma primeira pesquisa muito embrionária ainda, por 30 dias, pouco menos, 26, 25 dias que a gente tem de campanha ainda, mas muda alguma coisa nas estratégias de campanha, já um primeiro número assim? Márcio, eu acredito que não. Acredito que essa primeira semana, principalmente aqui em São Paulo, está acontecendo muito ato político, né? Muita negociação. É onde as campanhas estão calibrando a estratégia para as próximas 3 semanas, né? É um segundo turno atípico, né? Que tradicionalmente são 3 semanas só, esse ano são 4, e as estratégias ali estão bem claras. O lado do Lula tentando angariar apoio político partidário, vamos dizer assim, então traz a Simone, traz o Ciro Gomes, né? Depois a gente pode até comparar a forma como cada um manifestou apoio, né? O da Simone de uma forma muito mais ampla, né? O Ciro sem citar até o Lula, mas isso depois a gente analisa. E a estratégia do Bolsonaro é máquina administrativa, construir exército, a gente falou bastante, exército de prefeitos, no caso, e de governadores, para tentar tocar. Esse é o desenho. Ainda não está muito bem delineado, eu penso nas campanhas, o discurso, a mensagem política, né? O que está sendo feito nessa primeira semana é a construção de tropa, né? Montar exército, montar time, e a mensagem está sendo discutida. E aí sim uma pesquisa começa, pode até interferir, mas eu também penso que as pesquisas saíram tão desacreditadas do primeiro turno da eleição, que as campanhas não vão ficar muito observando o número tá assim, o número tá assado, eles observam os trackings internos deles
e eu monitorei muito isso, principalmente na campanha do Bolsonaro, no primeiro turno, né, e relatei aqui na segunda-feira que uma fonte do QG do Bolsonaro falou às 3 da tarde para mim que ia ser 5 pontos de diferença, acabou sendo, né? Então, é dividido por etapas essa organização. Essa semana é montar a tropa, cada um numa perspectiva diferente, e tentar elaborar a mensagem. Tanto o PT está tentando rever algumas dificuldades que teve, e o Bolsonaro também já deu ali mais ou menos a linha do que deve ser. Desculpa, Caio, só te interromper, que a gente aprendeu um erro ali na tarja. O número correto em votos válidos é Lula, 55%, Jair Bolsonaro, 45%. 55 a 45, só para ficar justo e a gente não aumentar ainda mais a polêmica com as pesquisas dando a gente agora o número errado, entendeu? Então, só para corrigir, a gente pede desculpas por isso. 45, Bolsonaro, Lula com 55.